Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar as minhas experiências como cleaner aqui na Irlanda e eu gostaria de agradecer as pessoas que me enviaram perguntas lá no Instagram quando eu abri a caixinha de perguntas para ver se vocês têm dúvidas sobre ser cleaner aqui na Irlanda. E me seguem lá no Instagram, eu tô sempre colocando coisas do meu dia a dia, sobre a vida aqui na Irlanda, e se inscreve no canal se você tem interesse sobre a vida na Irlanda e vamos lá ao vídeo. Antes de vir pra Irlanda, eu já sabia que eu ia ter que fazer esse serviço de cleaners por causa do meu nível de inglês na época. Então é importante dizer isso, que você tem que vir disposto já às oportunidades que aparecerem, ou então já venha com um nível de inglês legal para você procurar outras oportunidades de emprego, mas é importante vir com essa mente aberta para não vir com esse preconceito com esse tipo de serviço. E foi esse serviço de cleaner que me deu dinheiro aqui no começo, onde eu fiz esses serviços durante o período que eu não tinha meu visto. Então eu cheguei no final de março e eu tive meu visto só no final de junho, e nesse período eu fiz vários serviços de cleaner aqui na Irlanda. O meu primeiro serviço na Irlanda mesmo foi como pet sitter, e eu já fiz esse vídeo mostrando as minhas experiências como pet sitter aqui na Irlanda, mas o primeiro trabalho como cleaner eu consegui através de um grupo de WhatsApp, onde uma menina perguntou se tinha alguém disponível para trabalhar num banco, que seria, acho que eu fiquei lá mais ou menos uns 10, 12 dias para cobrir as férias de uma outra pessoa. E essa outra pessoa, né, essa mulher que fazia a limpeza no banco e ia entrar de férias, ela ia estar lá no meu primeiro dia, então ela ia conseguir me mostrar o que tinha que ser feito, mas ela já tinha me adiantado que a mulher não sabia falar muito bem inglês, então ela me passou um pouco já como seria o serviço, que ela já tinha trabalhado lá nesse mesmo serviço, então ela conseguiu me falar. E no primeiro dia que a mulher estava lá, ela me mostrou o serviço, mas eu acho que ela era da Lituânia ou da Polônia, eu não lembro ao certo. Então eu fui vendo o que ela ia fazendo e acompanhando ela até fazer o serviço, mas era basicamente aspirar o banco, né? Ali, enquanto a agência estava fechada, eu tinha que aspirar onde os clientes iam ficar, ali no atendimento mesmo. Aí depois tinha que aspirar os escritórios, retirar os lixos, limpar os banheiros, né? Tinha acho que 2 masculinos e 2 femininos. E também limpar a cozinha, que era colocar a louça na máquina de lavar e limpar o balcão e a mesa onde as pessoas ali faziam refeição. E era bem tranquilo o serviço. E quando eu cheguei, que ela foi me explicar o serviço, que eu comecei a fazer com mais calma no vidro, limpando o vidro, ela falou, não, é mais rápido, go fast. Não é assim, é bem rápido. Então era um serviço assim, feito todos os dias, não era um serviço pesado, era mais aquele serviço ali, aquela sujeira aparente. E no banco eu fiquei mais ou menos uns 10 dias, o serviço eram 4 horas por dia, muito sossegado. Tinha dia que eu limpava tudo e eu ficava lá no quartinho ali da limpeza, esperando o momento passar para fazer até o próximo serviço, retirar o lixo antes de ir embora. E quem me pagou foi essa empresa, né, de limpeza. Eu recebi em torno de 400 euros por trabalhar os 10 dias lá no banco, e foi legal porque foi nessa experiência que eu tive meus primeiros contatos em inglês. As pessoas eram muito simpáticas, queriam conversar comigo, saber um pouco mais de mim. Então ali, mesmo no serviço de cleaner, eu conseguia trocar algumas palavras em inglês, começar a fazer as primeiras comunicações. E bem depois desse serviço do banco, eu fiz o meu cadastro no site de limpeza que chama Cleanless, que é onde você faz o seu cadastro e você espera receber uma chamada. Então eles ficam com um banco de cadastro de pessoas que querem trabalhar, e quando uma pessoa faz esse contato com a empresa que precisa de um serviço de limpeza na casa dela, ela entra em contato com você. E comigo foi bem rápido, muita gente diz que demora a ter esse primeiro contato, e comigo foi super rápido. Eu lembro pelo site, né, que eu acessei o site, eu fiz a minha primeira faxina 7 de maio e eu fiz a minha última faxina no final de junho, bem quando eu consegui o meu visto do Stamp 4. E tudo isso aconteceu em 2019, tá? Não sei se hoje a empresa está com esse mesmo esquema, mas como funcionava? Eu recebi um e-mail onde tinha um pedido de solicitação de limpeza e tinha um botão se eu ia aceitar ou não esse serviço. Ao mesmo tempo, uma pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp para fazer aquela segunda conversa, né? Oi, você recebeu um e-mail, você aceita? E nesse e-mail tem algumas informações já da limpeza que você vai ter que fazer. Tem o endereço, né, onde você vai, quantas horas de limpeza que foi requerida. Geralmente uma faxina era em torno de 3 a 5 horas. Tem o nome da pessoa, né, que vai te receber, e tem algumas informações adicionais sobre a limpeza. Tem um
campo para avisar se você tem que levar ou não os seus produtos de limpeza e o aspirador de pó. Geralmente, 99% dos casos, os produtos de limpeza e o aspirador de pó são da casa, então você não tem que levar. Mas já aconteceu comigo de pedir para eu levar o Hoover, né, o aspirador de pó, e eu recusar porque não tinha condições. Pode acontecer, mas não era comum. E tinha às vezes alguma informação adicional. Por exemplo, já aconteceu comigo de, eu tenho o cachorro em casa, mas o cachorro vai ficar fora enquanto você estiver fazendo a limpeza. Meio que para indicar, tipo, eu tenho animal, não se assuste. E a limpeza era paga 12 euros por hora. Esse pagamento era feito pela empresa, pelo Cleanless. Então, o dono da casa não tinha que te pagar nada. Então, geralmente, uma faxina de 4 horas, 12 euros por hora. No final da faxina, você ia receber 60 euros líquidos já caindo na sua conta. E na época eu utilizava o N26, que eu não tinha nem visto, nem conta, nada daqui. E então eu usava tranquilamente o cartão do N26 para receber o pagamento. Pelo site eu fiz apenas 6 limpezas pelo Cleanless, mas a verdade é que eu fiz muito mais do que isso, porque a pessoa da empresa não me mandava mais a solicitação por e-mail. Como ela sabia que eu aceitava todas as limpezas ali que aparecendo, ela só ia me mandando pelo WhatsApp se eu queria uma nova limpeza ou não. Então nem todas as faxinas que eu fiz estão ali no site, porque a gente fazia mais esse contato no WhatsApp. E na verdade o que acontece é que quando você faz uma faxina, a dona da casa, né, a pessoa ali que você tem um contato, ela fica com o seu contato, porque assim, pra ela, você que é o contato ali da empresa. Então, às vezes acontecia de eu passar o meu telefone e eu fazer uma próxima faxina diretamente com o dono da casa, ou então, por exemplo, já aconteceu que eu fiz a faxina na casa de uma mulher e ela me indicou pra filha dela. Então, pra ela eu fazia pela empresa e pra filha dela eu fazia particular. Então, eu fiz muitas faxinas de maio a final de junho. Eu não sei quantas, mas eu lembro que em maio eu fiz mais de 1.000 euros só com faxina. Tinha semana que eu fazia 2, 3 faxinas. Então, foi algo assim que foi bem legal no começo, enquanto eu não tinha o visto. Só que quando eu fazia essas faxinas para as pessoas, né, fora da empresa do Cleanless, eu cobrava 15 a hora, porque eu percebi assim, se eu tô recebendo 12 euros por faxina pela empresa, e a empresa ainda tinha que tirar o valor dela, né, ganhando em cada faxina, eu não sei quanto a pessoa pagava de faxina para a empresa. Então eu falei, então o valor é mais. E eu fiz isso e deu certo na época. Quando eu fazia particular, oferecia o meu serviço direto para a pessoa, eu cobrava 15 euros a hora, mas eu acho que se eu tivesse cobrado menos na época, até tinha feito mais, mas eu acho que pelo serviço que era feito, 15 era o meu valor. Então eu fiz várias faxinas, tanto pelo Cleanless a 12, quanto particular a 15. Eu até na época fiz um cartão, imprimi em casa, coloquei o meu nome, cleaner, telefone, e saí pela cidade colocando em todas as portas que eu podia, ia colocando em todas as portas, e isso também deu alguns serviços pra mim. E como é a faxina aqui nas casas dos irlandeses? Eu costumo dizer que é fácil e difícil ao mesmo tempo. É fácil porque não é igual a nossa faxina. Eu acho que no Brasil a gente está acostumado a fazer uma faxina muito mais pesada, de erguer móveis, de tirar cortina para lavar, de lavar tudo que for possível, e aqui não é tão pesada igual a gente costuma fazer, mas também é difícil porque aqui eles não são tão organizados igual a gente, e você vai encontrar muita bagunça e sujeira envolvida nessas bagunças, né, porque eles não estão acostumados a retirar tudo de casa, e eles também são mais acumuladores. Então, nas casas dos irlandeses costuma ter mais coisas do que a gente costuma ter em casa. Acumulam brinquedos e presentes para ir dando ao longo dos anos, ou então dando aos filhos mesmo. Então, é comum você chegar na casa das pessoas e ter muita coisa nas casas. Ao mesmo tempo, te facilita porque você vai fazer um pouco de faxina pesada, isso para eles já vai ser muito. Então, eles costumam dizer que os brasileiros são hard works, trabalham bem, então é algo assim, a dificuldade pode te gerar um bom, né, desempenho. Quando você chega na casa para fazer a faxina, o dono da casa está te esperando para te dar as instruções, te mostrar onde estão os produtos de limpeza. É engraçado que no Brasil a gente sempre guarda num cantinho à parte, né, os produtos de limpeza, na lavanderia ou em outro cômodo. Aqui nas casas dos irlandeses, se você não souber, vai embaixo da pia, onde a gente guarda nossos potes, panelas, eles guardam os produtos de limpeza embaixo da pia. E geralmente o que acontecia comigo nessas faxinas é que depois que ele passa a apresentação da faxina, o dono da casa sai da casa, te deixa sozinho, ou então volta no final, né, pra te dar tchau, ver como tá o serviço, ou às vezes
vezes eu fui numa faxina que a mulher foi trabalhar. Então, ó, ela falou, é isso aqui pra fazer, a faxina, e eu vou trabalhar, quando você fechar, só fecha a porta. Então eles têm muita confiança em deixar você sozinho na casa deles. Eu também já fui em faxina que a mulher trabalhava no quintal, era um salão de beleza no quintal, ou então eles ficam em outro cômodo enquanto você está num canto, e aí ele fala, ó, quando você vier pra cá eu saio. Então eles te deixam muito à vontade, e é bem ao contrário do que a gente tá esperando, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer faxina, eu fui morrendo de medo, né, porque eu ia chegar na casa de alguém que eu não falava inglês, não conhecia, a gente tem medo de tudo, e foi super tranquilo. Eles sentam com você, te oferece café, chá, teve um que me deu um croissant lá de chocolate com um cappuccino. Então eles são muito gentis, e já é uma oportunidade também, né, de ir treinando inglês, conversando. Eles gostam de puxar papo. Sobre a faxina em si, geralmente você tem aquela quantidade de horas que eu falei, de 2, 3, 4, 5 horas no máximo que era uma faxina, e então você não consegue fazer tudo nesse tempo, né? E as casas aqui são grandes. Então geralmente o serviço é aspirar tudo, toda vez tem um aspirador, não é igual no Brasil que a gente usa a vassoura, é sempre o aspirador, tirar o pó, limpar os banheiros, limpar a cozinha e retirar os lixos. Geralmente é esse padrão de faxina que você vai fazer em todas as casas, e às vezes a dona da casa pode pedir um serviço extra, uma atenção a determinado parte da casa, por exemplo, retirar coisas de dentro do armário da cozinha, né, para limpar ali onde guarda tempero, mantimentos, ou então se dedicar à geladeira ou fogão que tá mais sujo, limpar as janelas, ou trocar as capas dos duvês, né, dos quartos. Então ela pode fazer um pedido especial que você se dedica a determinado, a dar mais atenção, né, a alguma parte da casa, ou então é só fazer o básico mesmo. E eu nunca fazia nada envolvido com roupa da pessoa, né, nunca coloquei nada para lavar, essa parte de lavar roupa nunca tava envolvido nessa faxina, e se tivesse que passar também é um serviço extra, não tá incluso na limpeza da casa. E você também não vai mexer nas bagunças, nos itens pessoais dali da casa. Por exemplo, você entra no quarto, na bancada do quarto da mulher tem um monte de maquiagem, perfume, você não vai arrumar aqueles itens pessoais da pessoa. Você vai no máximo afastar, agrupar e passar o pano em volta. É quase que eu falo assim, onde o padre passa, quando a gente fala, né, isso daí. Você vai fazer a faxina no mais básico possível, sem se envolver muito com os itens pessoais. Você não organiza a casa da pessoa, você vai limpar a casa. E no meio da faxina também tem passar o mop, né? No Brasil a gente fala passar o pano, aqui a gente tem que usar o mop. No outro vídeo que eu fiz da faxina aqui em casa, eu mostrei como é o mop e o mop que a gente tem aqui em casa. Então é basicamente isso. Você, no final da faxina, você termina com o mop. Deixa eu contar um pouco das casas que eu limpei, algumas situações que eu vivi. Em algumas faxinas o Eduardo até foi comigo, e você pode levar uma outra pessoa, né? O que me permitia fazer isso, pelo menos. Mas assim, você vai receber o mesmo e você pode terminar em menos horas. Então, se eu recebia uma faxina de 4 horas e o Eduardo ia comigo, a gente fazia tudo em 2 horas, mas recebia apenas 4 horas. E teve uma casa que eu fui que era a casa de um casal e 3 filhos. Eu lembro que esse casal foi muito simpático comigo. Eles estavam indo trabalhar, estavam me explicando o que tinha que fazer. Enquanto eles estavam ali me explicando o que eu ia fazer, eu já dei aquela olhada na cozinha e vi o escorredor de pratos preto, cheio de sujeira. E eu pensei, vou começar por aquilo ali. Quando eles saíram, eu apliquei um monte de produto naquele escorredor de pratos. Fui fazer a limpeza. No final, quando eu fui me dedicar à cozinha, gente, era raspando aquele escorredor de pratos, a sujeira preta saía e ela ficou outra cor no fim. E nos quartos dos meninos, tinha um quarto que tinha casca de banana embaixo da cama, papel de chocolate, de bala, copo com final de refrigerante. No outro quarto, na cabeceira da cama, era uma camada de sujeira. Eu fiquei pensando, como que alguém dorme todas as noites aqui cheirando esse pó? Então, assim, é umas coisas que você não acredita, em sujeiras de algumas casas, assim, que eu falava, meu Deus. E também na cozinha, embaixo da mesa de jantar, cheio de comida, né, caídos, vai saber lá de quanto tava lá aqueles restos de comida. E nessa casa eu machuquei a minha mão com o fogão. Eu lembro que eu cortei bem na palma da mão e esse machucado ficou a dia. Dessa casa, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu senti como se eu tivesse com a minha alma saindo do meu corpo, de tão cansada que eu fiquei dessa faxina. Foi uma das casas, assim, que me marcou pela quantidade de tanto trabalho em poucas horas. Tinha uma casa que
ir, que eu gostava de ir, era a casa que eu mais assim gostava de ir, não tinha problemas de ir nessa casa, porque eu fui lá umas 4 vezes. A primeira vez pelo Creamless e depois eu tratei as faxinas diretamente com ela. E era uma casa super linda, cozinha toda branca, toda organizada, os quartos naquele estilo nórdico, sabe? Tudo bem claro. E ela tinha um bebezinho e ela era super simpática, me oferecia café, falava pra eu colocar música, e foi com ela que eu tive uma percepção, né, de que o meu inglês tinha melhorado, porque na segunda vez eu fui lá entre a primeira e a segunda vez num tempo de 30 dias e ela me falou assim: você fez alguma coisa? Nossa, o seu inglês melhorou muito. Então era um jeito de estar ali, né, conversando com gente daqui. Então era uma casa bem tranquila de fazer faxina, era a casa assim mais perto do normal possível. E eu lembro que a única coisinha chata dessa faxina era o aspirador de pó que ela tinha, que era sem fio e acabava com a bateria toda vez no meio da faxina. Aí eu tinha que ir pegar um outro com fio pros quartos. Era só isso, do resto era bem legal, cozinha toda branca, que dava um pouquinho de trabalho para limpar, deixar tudo branquinho, e ela sempre gentil. E por causa também desse contato com ela, ela foi uma das pessoas que fez carta de recomendação para mim. Então isso é legal, que das limpezas você vai fazendo o seu contato, e depois elas me deram tanto essa daqui dessa casa bonita, quanto a da primeira casa que eu fui, depois fizeram carta de recomendação para mim, que me ajudou nos outros empregos que eu tive aqui na Irlanda. Teve uma outra casa que eu fui, que eu sabia mais ou menos, né, pelo endereço, eu tinha noção de onde era, mas eu resolvi seguir o Google Maps. E, gente, eu me perdi bonito pra chegar nessa casa. Ele me deu um caminho que eu tinha que pegar um pedaço de uma rodovia, que é o começo da rodovia, que quando a gente vai pra Dublin a gente pega, e não tem acostamento. E eu andando de bike, perto dos caminhões, buzinando, foi horrível. Quando eu cheguei na rua que eu ia entrar pra casa, não era rua, era uma ponte, e a rua estava embaixo dessa ponte, não tinha acesso. Eu tive que voltar por essa rodovia, perto dos caminhões, e aí no meio eu tive que ligar pra falar: ó, eu vou chegar atrasada, eu estou perto, chego em 15 minutos. Eu fiz uma volta do caramba pra chegar com essa bike, pedalando em subida, e aí pra ajudar, quando eu cheguei também foi uma das casas mais difíceis que eu já limpei. Era um rapaz novinho, então você imagina, um rapaz sozinho numa casa, a bagunça que não tava. Pra vocês terem ideia, no quarto dele tinha roupa jogada por todo o chão. Eu acho que ele, pelas fotos ali, pelo contexto, tinha uma namorada, né, que ia lá de vez em quando, e tinha calcinha e sutiã espalhado pelo quarto. No banheiro, um monte de produto, super bagunçado, e o chão, gente, preto, preto, preto. E também nessa casa, na cozinha, tinha um teclado na frente da pia. Imagina, eu tipo afastei o teclado, limpei, voltei o teclado, a mesa da cozinha cheia de computador, papéis que ele tava trabalhando ali. Então foi uma casa que eu lembro que teve tanto perrengue, né, de chegar na casa, quanto a mim me assustando com o que eu tava vendo. O penúltimo relato de faxina que eu tenho aqui pra vocês é de uma casa que eu fui, onde a família tinha se mudado da casa e o cara me chamou pra fazer a limpeza na casa, que ele tinha que tirar fotos para anunciar para vender. Então, a princípio, quando eu cheguei nessa casa, eu pensei: beleza, né? Não tem nenhum móveis, de tudo que eu tava acostumada a fazer faxina no meio de bagunça. Eu falei: essa vai ser muito fácil. Era limpar o chão, era carpete, então tinha que aspirar a casa inteira, limpar a cozinha e limpar banheiro. Mas como era uma casa bem grande, se eu não me engano, tinha 4 banheiros, 2 embaixo e 1 embaixo e 3 em cima. Então foi uma casa bem difícil para limpar, apesar do que eu achei que ia ser muito fácil. Mas foi engraçado que quando ele me chamou, né, ele foi comigo, né, se encontrou comigo na casa vazia e falou: ó, eu quero saber o preço, quanto você cobra para limpar essa casa? Aí eu pensei: bom, em 4 horas, uma casa vazia, eu limpo, né? E falei pra ele que 4 horas por 15 euros cada hora. E aí ele me olhou com uma cara que eu pensei assim: eu acho que eu chutei um pouco alto esse valor. Mas ele me falou assim: só isso? Tipo, você não precisa de mais horas? Aí eu falei: não, tá bom. E ele achou pouco o tempo. Ele falou, até comentou assim: se você me fala que tem que gastar 10 horas nessa faxina, pra mim são 10 horas. E aí no dia seguinte eu fui limpar e eu lembro que essa casa foi muito mais difícil do que eu imaginava, principalmente por causa do carpete, né? Muito tempo aspirando carpete é pesado, não é a mesma coisa de você estar aspirando um piso, então tem aquela força. E aí quando faltava 1 hora pra acabar, eu mandei uma mensagem dizendo pra ele vir 1 hora mais tarde, porque eu me atrasei, né? Tinha ainda coisa pra fazer. Então no total a faxina ficou em 5 horas. E aí quando ele chegou e viu aquela casa limpa, eu não me esqueço da
da cara dele na casa, do tipo, uau, o que você fez, sabe? Ficou ótimo, que lindo, ficou bem limpinho a casa. E quando terminou, que ele foi me pagar, que seria 5 horas, né, por 12 euros ia dar 75, por 12 não, por 15 euros ia dar 75, ele me deu 100 euros e disse, não, no mínimo seu serviço aqui é 100, você fez um ótimo trabalho. Então é legal de ver essa parte, tem o reconhecimento deles, assim, pelo nosso serviço. E o último relato de faxina foi da pior faxina da minha vida, e o Eduardo foi comigo nessa faxina, então ele é testemunha do que a gente viveu lá. E é engraçado que quando eu recebi a notificação dessa faxina, eu vi que era uma faxina de 8 horas. Só nesse ponto eu me assustei, porque eu pensei, que faxina é essa que precisa de 8 horas, né, de serviço? E aí eu fiquei vendo ali a notificação. Quando eu dei uma olhada no nome do dono da casa, era um nome que quando a gente pesquisou, eu comentei com o Eduardo, ele falou assim, esse nome é indiano. E eu pensei, meu Deus, eu falei assim, a gente já sabe, quem trabalha aqui sabe do que você pode encontrar se você for fazer faxina numa casa de um indiano. E não é nada de preconceito, é assim, é o jeito deles, eles são muito menos ainda ligados à organização. De um dia para outro eu só fiquei pensando nessa faxina que eu ia fazer, o que eu ia encontrar nessa faxina. Mas como o Eduardo foi comigo, eu pensei, bom, né, eu não vou estar sozinha nessa daí. Quando a gente chegou lá, era um casal muito simpático, em torno de uns 30 anos o casal. Eles também estavam se mudando e precisava devolver a casa limpa, então eles explicaram lá pra gente que era pra fazer, limpar tudo, não tinha móveis, nada, né? Tinha as camas, as coisas que iam ficar na casa mesmo, mas gente, foi terrível essa faxina. O Eduardo ficou com os banheiros enquanto eu ia varrendo, né? E eu lembro dos banheiros, assim, dentro dos vasos sanitários, era só preto. Dentro do box do chuveiro, então, era muito mofo, muita sujeira, ó, de tempo atrás. Embaixo das camas, gente, tinha apostila, tinha sutiã, um monte de cabelo, um monte de sujeira. Eu lembro que eu ia varrendo a casa, eu acho que, se eu não me engano, a gente tirou uns 3 sacos de lixo de toda a casa vazia. A casa vazia tinha 3 sacos de lixo. E sabe nessa parte que a gente, né, aqui nas casas da Irlanda tem o boiler, quando a gente abriu pra procurar uma vassoura, gente, era um cheiro que a gente teve que abrir e fechar de novo, porque não dava. A gente pensava, meu Deus, o que que tem aí dentro dessa porta? Pegamos a vassoura, fechamos. Não limpamos aquela parte, porque nas instruções da casa, né, quando a gente vai fazendo, né, pegando essa experiência, a gente fala, não, ele não falou nada disso no começo. Ele mostrou o que que tinha que dar atenção, não comentou dessa porta. Não vou nem mexer nessa porta. E também tinha um freezer, né, com o resto de alimentos congelados, cheio de cebolinha dentro do freezer. O freezer ligado ainda, a gente falou também, não vou tocar nesse freezer, porque tá ligado. Se tivesse que ter feito uma limpeza ali naquele freezer, tinha que estar desligado, congelado. A gente também deixou de lado. Agora não podemos nos livrar da cozinha. Gente, dentro dos armários era um cheiro de curry. Você lembra, amor? E era muito cheiro forte. E na geladeira, eu não sei como eles usavam aquela geladeira nas condições que estavam, gente. Dentro das gavetas era resto de comida, sujeira de muito tempo. Era horrível aquela cozinha. A gente ficou muito tempo na cozinha. E aí quando a gente conseguiu limpar todo os armários, limpar o balcão e chegamos no chão, aqui não tem ralo, né? Também não tinha aí ralo na cozinha. A gente falou, não tem como limpar se não jogar uma água e esfregar. E a gente jogou a água, esfregou, era aquela água preta e tinha que catar com um pano, torcer na pia, limpar de novo. Olha, essa faxina eu nunca vou me esquecer. E ainda bem que o Eduardo estava comigo para ser testemunha e me ajudar naquilo, que senão em 8 horas eu não teria feito. E a gente terminou nem em 4 horas, a gente fez tudo em umas 3 horas e meia. E quando esse cara voltou lá, nossa, ele nem acreditava na casa que tava, na limpeza que estava aquela casa. E pra gente, a gente comentou que nem naquela casa limpa do jeito que tava, ainda não tinha condições de morar ali, de tanta sujeira. Tinha que fazer uma outra limpeza em cima daquela casa limpa que já tava, olha. Foi uma das últimas faxinas que eu fiz e é uma das que eu nunca mais vou esquecer na vida. Então esse foram alguns dos casos, né, que passei. Foram muitas faxinas, como eu disse. Tem
um serviço assim bem puxado que eu fiz aí durante uns 3 meses. E agora eu vou responder algumas das perguntas que eu recebi no Instagram. Eu já devo ter respondido falando aqui nesse vídeo, mas vou pontuar as perguntas e aí eu respondo mesmo que seja brevemente. Primeira pergunta: como foi o seu primeiro contato para começar na faxina? O primeiro contato mesmo foi com o serviço do banco e foi por causa do grupo do WhatsApp, que é muito legal esse contato aqui com os brasileiros. E já escutamos falar, né, de que a gente tem que evitar contato com o brasileiro, e foram os brasileiros que a gente teve, tanto eu quanto o Eduardo, os nossos primeiros contatos de emprego. Outra pergunta: os produtos de limpeza já estão na casa? Sim, 99% dos casos você vai usar os produtos de limpeza que o dono vai te fornecer. Tanto o aspirador de pó quanto os produtos de limpeza já estão ali ao seu dispor. Você pode usar tudo, e eu lembro que eu usava tudo assim, sem nem medo de nem economizava. Usava tudo, se pudesse usava o pote inteiro, porque também os produtos de limpeza aqui são bem baratinhos, né? E eu posso um dia fazer um vídeo só mostrando os produtos de limpeza nos mercados. Outra pergunta: quais produtos de limpeza usar numa faxina? No vídeo aqui da faxina, né, ou no vídeo anterior que eu tenho aqui no canal, eu mostro os produtos de limpeza que eu tenho aqui em casa, que eu uso para limpar, mas geralmente são produtos em spray. Aqui tem muito produto em spray, né? No Brasil a gente joga água em tudo, aqui é uma limpeza mais seca. Então tem um spray de limpar superfícies, que é um spray porque limpa tudo. Tem um outro que é um bleach, uma água sanitária, que também jogava em tudo quanto era possível, banheiro, cozinha. Tem também desinfetantes, limpa vidro, e também um produto para limpar o chão. Outra pergunta: a faxina é padrão ou o cliente que diz o que quer que tenha que ser feito na casa? Como eu disse, geralmente é uma faxina padrão. Em todas você vai tirar o pó, aspirar, limpar banheiros, cozinha e terminar com o mop. E se tiver alguma coisa especial, o cliente vai pedir, mas geralmente a faxina é padrão. Você chega meio que sabendo o que tem que fazer. Outra: já pegou uma casa muito suja que você pensou: o que eu estou fazendo aqui? Sim, várias vezes, quase todas as faxinas, você tá ali no seu momento quietinho limpando a casa e você pensa assim: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, limpando isso, limpando essa sujeira que não é minha. Mas é ali que a cabeça tem que, né, permanecer boa, ficar boa, pensar que, né, aquilo é temporário, que é o meio ali que você tem de ganhar o seu dinheiro no momento. Mas a casa campeã que eu pensei: o que eu estou fazendo aqui, foi a casa dos indianos, com certeza. Outra pergunta: como limpar o banheiro se não tem ralo? Como se adaptou sem o rodinho e com o mop? Essa parte de limpar o banheiro sem jogar água é bem chato, mas a gente se adapta, não tem jeito. Não dá pra jogar água, não dá pra jogar água, ou então você vai jogar e tem que ficar catando com um pano. Então a gente se adapta a fazer uma limpeza sem, né, jogar aquele balde de água nas coisas, e também se adapta ao mop. No outro vídeo, né, desse da faxina, eu mostro o mop que eu tenho aqui em casa, que é bem melhor do que os mops que eles costumam usar aqui, que tem que ficar torcendo dentro do balde. Mas é isso, no fim a gente se adapta ao que tem. Outra pergunta: tem tempo limite para fazer a faxina? Como é feito o pagamento? E como se faz uma faxina em 3 horas, né, para limpar uma casa grande? Então, como eu disse, a faxina é requisitada por um tempo certo, geralmente 3, 4 horas. Você vai ganhar por hora, né? E também como fazer uma faxina numa casa grande em pouco tempo. Não tem como fazer milagre, essa é a verdade. Em pouco tempo, numa casa grande, você vai fazer aquela limpeza no que mais está incomodando, né? Não é uma limpeza profunda. Se for uma deep clean, que é uma limpeza profunda, você vai ter que ter mais tempo, igual foi essa outra requisição, né, de 8 horas. Então você já entende que é uma limpeza mais profunda, mas numa limpeza de 3 horas você tem que fazer o básico, não tem como mesmo fazer milagre em pouco tempo. E quantas faxinas você conseguiria fazer por dia? Ó, eu não trabalhava todos os dias fazendo faxina, mas assim, era algo muito cansativo. Eu acho que se fosse para fazer todos os dias, vamos lá, 5, 6 vezes na semana, eu acho que no máximo 2 faxinas por dia. Pra mim, assim, esse é o meu limite. Eu conheço gente que faz 3 faxinas por dia, mas aí vai se cansar, também não sei qual é a profundidade de cada faxina. Eu diria que 2 faxinas por dia é possível fazer. Mudou sua opinião sobre esse serviço depois que fez?
E eu vou te falar assim, que eu nunca tive preconceito com esse serviço, tanto que eu saí do Brasil pensando que eu ia fazer sim a limpeza, isso não ia ser problema pra mim. Eu acho que mais do que mudar de opinião, acresceu uma opinião que eu não tinha, que é o quanto esse serviço é pesado, exige muito esforço físico, muita cabeça boa também, porque como eu disse, você tá ali, você tá sozinho limpando, pode ser que você fique, né, paranoico de pensar, larguei tudo isso no Brasil pra vir fazer a limpeza aqui. Então eu acho que é um momento em que você vai refletir no que tá fazendo em outro país, fazendo uma limpeza, mas eu acho que eu fiquei mais a par do quanto é difícil fazer uma faxina e ter esse serviço, né, como o seu trabalho atual. Pensar que todo dia esse serviço é desgastante físico quanto mental, mas eu tentava pensar assim, gente, é isso que tá me dando o serviço agora, é com isso que eu tô conseguindo euros aqui, né? O dinheiro que entrava já era uma comida da semana que eu não precisava tocar no nosso dinheiro, era uma oportunidade também de saber mais como é dentro da casa das pessoas, ter esse contato com irlandeses, e eu ficava o tempo inteiro pensando que eu não era cleaner, eu não vim pra Irlanda pra ser cleaner, eu estava como cleaner no momento e era o que me ajudou muito no começo, e todo o meu tempo aqui que eu não tive visto que eu podia trabalhar formalmente, eu tive trabalho toda semana por causa dos serviços de cleaner. Foi com esses serviços que eu pude treinar meu inglês, melhorei muito meu inglês por causa desse contato com irlandeses que eu tive enquanto eu fazia, me deu dinheiro, me deu as cartas de recomendações, né? Você começa a conhecer as pessoas e as pessoas gostam de você e no futuro isso vai te recompensar, né? Pra mim recompensou com essas cartas de recomendação, o contato, aprender mais sobre eles, né? Sobre a cultura. E tudo é experiência, né, gente? Tudo que a gente vive aqui é para contribuir com o que a gente é hoje. E foram essas as minhas experiências como cleaner e com a empresa Cleanless, que eu fiz bastante serviço com eles. E espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui, gostou desse conteúdo. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, gente. Beijinhos, até mais!